Essa é a nossa videoaula 1 e aqui a gente vai tratar um pouco da Constituição de 1988. Especificamente, como eu já falei para vocês anteriormente, nós vamos estudar e analisar o artigo 205 até o 214. Por quê? Porque são os artigos que tratam da educação. Aqui é o tópico da nossa aula, né? A Constituição de 1988. Eu trago para vocês, gente, um artigo 205 e nós vamos fazer uma leitura e uma pequena análise sobre esse artigo. De acordo com a Constituição, no artigo 205, o que é educação? Ela é um direito de todos, né? E dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pegando essas palavras em vermelho, é que a gente pode perceber que a educação no Brasil ela será desenvolvida como? Visando para que esse indivíduo se desenvolva plenamente. De acordo com a nossa Constituição, isso se dá através de quê? Da educação. A educação também vai permitir que esse indivíduo ele exerça a sua cidadania. Né? E isso também é importante dentro desse artigo, que de acordo com a nossa Constituição, a educação permitirá a esse indivíduo o exercício dessa cidadania. E, claro, a sua qualificação para o trabalho. Então, a educação no Brasil ela traz essas três funções no artigo 205. Pleno desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. No artigo 206, nós vamos compreender os princípios da educação, né? Por quê? Porque o ensino aqui no Brasil ele tem que ser ministrado com base nesses princípios. O primeiro, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aqui é basicamente a gente entender que não basta os sistemas de ensino ele ofertar a vaga. Ele tem que ofertar as vagas obrigatórias, mas também que esse aluno ele permaneça na escola. E esse aluno só vai permanecer na escola se a escola tiver o quê? Se for um ensino de qualidade. Então, a escola tem que dar o acesso e a permanência desses alunos no seu estabelecimento. No inciso 2, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Básico. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tá? Então, aqui a Constituição ela não define uma ideia, uma concepção pedagógica, pelo contrário, né? Ela dá um plural para essas concepções e deixa claro que podem existir instituições públicas e privadas de ensino, tá? Seguindo, é claro, a legislação nacional. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de prova de títulos aos das redes públicas. Né? Então, esses 5 incisos são importantíssimos para a gente entender como o ensino será ministrado aqui no nosso território. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. A gente vai ver isso lá na unidade 4. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Quando a gente vê essas emendas, né, aqui, esses textos azuis, que mudaram aqui a cor, a gente pode perceber que são mudanças recentes da lei. Algumas recentes e outras não, mas que são mudanças que alteraram o texto principal. Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Essa daqui, né, de 2021, também é um texto recente de emenda constitucional, que a gente vai ver também um pouco lá na frente. O parágrafo único, né? A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos para o artigo 207. Olha como está sendo rápido.
As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso aqui é muito claro, né? Então, as universidades elas têm essa autonomia, né, didática, financeira, e a gente trabalha nesse tripé, que é a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso se estende também aos IFs, né? Porque os IFs eles têm aquela característica da pluricurricularidade, né? São instituições pluricurriculares que atendem da educação básica ao ensino superior. Lá no parágrafo 1º, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. No segundo disposto deste artigo, aplica-se a instituições de pesquisa científica e tecnológica, tá? Que é o artigo. No artigo 208, que é que tem aqui de interessante? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, quando ele se refere aqui a Estado, ele está se referindo a Estado brasileiro. Inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, aqui no Brasil, é obrigatório o indivíduo ingressar aos 4 anos lá na educação infantil até os 17. Essa idade, né, que a gente chama de escolarização obrigatória aqui no Brasil, está na Constituição, tá? E é obrigatória. Inclusive, né, é assegurada aos indivíduos sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E olha só, gente, esses 3 incisos são importantes lá no artigo 208, e eu queria fazer um destaque do primeiro, da questão dos 4 aos 17. Então, a partir dos 4, começa lá na educação infantil, tá? Professora, mas a educação infantil não começa lá na creche? É porque tem creche e pré-escola. Então, obrigatoriamente começa na pré-escola, nos 4 anos, e vai até aos 17. Aqui a gente entende que o aluno terminou o ensino médio. E esse último, a questão de ações pedagógicas para viabilizar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Quem são esses portadores, né? São os alunos que têm deficiência, os alunos que têm transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades de superdotação. Aí a gente tem também a educação infantil, creches pré-escola, né, até 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino regular noturno adequada às condições do educando. E o atendimento do educando em todas as etapas da educação básica, né, por meio de programas suplementares, que são os programas de material de idade escolar, transporte, alimentação e saúde e assistência à saúde, que são o quê? Programas suplementares, que suplementa a educação e que é necessário para que se tenha e desenvolva a educação aqui no Brasil. O artigo 209, né, o ensino é de livre a iniciativa privada, atendida a algumas condições. E aí a Constituição, ela traz alguns incisos, né, que tem que ser cumprido para a questão da livre a iniciativa privada. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, tá? Eles têm que seguir a LDB, têm que seguir a Constituição e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Toda instituição privada ela tem que passar por essa autorização e avaliação pelo poder público. Existe uma classificação, vou dar um exemplo. Eu quero abrir uma faculdade, eu vou ofertar cursos superiores. Então, quem é que vai autorizar o funcionamento da minha instituição? O Ministério da Educação, a União. Então, a União, ela autoriza e avalia os cursos superiores. Eu quero fazer uma avaliação, eu quero abrir uma escola de educação infantil. Eu só vou trabalhar com creche, com criança. Quem é que vai autorizar e avaliar a minha escola? O município, através do Conselho Municipal de Educação. Entendido? Artigo 12, né? Aí traz algumas questões dos sistemas de ensino, né? Eles têm que assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório,
Qual é o ensino obrigatório no Brasil? Dos 4 aos 17. Então, o município, o Estado, né, o Distrito Federal e a União estão sempre trabalhando em regime de colaboração para assegurar tudo isso. A educação pública, né, básica, atenderá prioritariamente ao ensino regular. Né? Quando a gente fala de ensino regular, esse ensino presencial. A União, os estados e os municípios, o Distrito Federal, exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Tá? Então, já foi uma medida de 2021. Temos também o padrão mínimo de qualidade, que trata deste artigo, né? Que vai tratar das condições adequadas da oferta, tá? E vai instituir a questão do custo aluno-qualidade, que vão ser pactuados com regime de colaboração. Aí vamos para o 212, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput artigo 212 desta Constituição, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino da educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitado as seguintes disposições. E aí ele traz aqui, né, no artigo 212, como é que isso tem que ser feito, né? A questão da distribuição dos recursos, né? Então, esses recursos têm que ser distribuídos de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e os municípios, assegurando, mediante instituição no âmbito de cada estado do Distrito Federal, de um fundo de manutenção de desenvolvimento da educação básica, né? E valorização dos profissionais da educação, que é o Fundeb, de natureza contábil. Tá? Então, também teve uma emenda constitucional de 2021. No 213, o que é que a gente tem? Aqui, como é que esses recursos públicos serão destinados às escolas públicas, né? E aí, também, ele traz aqui que podem ser também dirigidos em escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Desde que, né, comprove a finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação, tá? Assegure a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ao poder público, no caso do encerramento das suas atividades. São escolas ligadas à oferta de educação com objetivo, né, de ajudar instituições ou comunidades carentes. Então, muitas escolas particulares fazem isso. Cria uma escola e cria uma fundação, uma ONG, né? Sem nenhum objetivo lucrativo, mas que funcionem de acordo com o que a Constituição diz. E aí temos aqui algumas especificidades de como essa lei é tratada. No artigo 214, que é o último artigo que fala de educação, nós vamos discutir a questão do Plano Nacional de Educação. Esse plano ele tem uma duração decenal de 10 anos. E o que ele tem como objetivo principal? Ele faz uma articulação do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Aí ele define lá na organização do documento, ele tem diretrizes, ele tem objetivos, metas e estratégias. E aí, durante 10 anos, né, os estados, a União, o Distrito Federal e os municípios, eles vão monitorando essas diretrizes, essas estratégias, essas metas, para que a educação possa ser mantida e desenvolvida no território nacional. Lembrando que ela atinge todos os níveis e modalidades, esse plano. E aí eles estão presentes em todas as esferas federativas. Ele traz de importante aqui nesse artigo. Ele traz a erradicação do analfabetismo, tá? Lá no artigo 1. A universalização do atendimento escolar é um dos objetivos do Plano Nacional de Educação. A melhoria da qualidade de ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país e, claro, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção
do Produto Interno Bruto. Né? Então, desde 2009 que a gente tem esse estabelecimento nessa meta. E aí, o que a gente pensa? A Constituição Federal, ela traz um diálogo presente na Lei Diretriz e Base. Inclusive, quando vocês estiverem estudando a Lei Diretriz e Base, vocês vão perceber algumas coisas bem comuns, textuais. Tipo, os princípios do ensino, né? Algumas coisas da gestão, né? Que fala sobre a... E essa é a nossa aula de hoje, uma explicação sucinta sobre a Lei Diretriz e Base e como nós podemos compreender a importância desse documento para a organização e educação aqui no Brasil.